falei rápido. Tá livre que não funciona nem no mulher, eu acho. Então, se vocês fizerem, talvez senão vocês não. Se por acaso de vocês, eu vou matar vocês de mas vai te procurar. Vai te matar. Agora deu. Então agora a Karina vai dar pausa e a gente vai começar. Ela vai tomar bastante, que é a Joana. Fala bem. Beleza? Então tá bom, pausa aí, Joana. Ei. Não, por quê? Porque eu tô dando soco. Não, porque eu tô difícil. Uau. Oi, tudo bem? Idiota também. Sei lá, essa foi uma das 3 piores semanas que a gente fez na minha vida. E algumas delas fizeram com a gente. Foi simplesmente horrível. Bom, e outra gente ficou na internet mesmo. Tá. Então, é só isso. 2 beijos.